Mas, Rogério, mais uns minutinhos para você. Com tanta coisa que você tem, só uns minutinhos, você tem que resumir, né? Resumir tudo isso. É muita coisa. A pessoa é um vaso pequeno, mas comporta muita coisa. Certo? E ele vai nos entregar um pouquinho daquilo que Deus tem dado. Tem dado muito e ele entrega um pouco para nós. Amém? Amém. O tempo é curto. Vamos então ler a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 10. Vamos ter que ser um tanto rápidos. Apocalipse capítulo 10. Uma escritura, não canso de falar, um tanto conhecida por muitos, não é? Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Amém. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, os 7 trovões, que nos haverão de dizer? Ou o ministério dos 7 trovões. É muito interessante, porque enquanto o mundo denominacional não sabe nada disso, há um povo na terra que tem uma mensagem que sabe. E muitos têm a mensagem e não sabem. Muitos acham que isso é para o futuro, como o pastor estava dizendo, né? E há muitas doutrinas, muitos pensamentos a respeito se foi revelado ou não 7 trovões. Como este é um ministério que prega que tudo já foi revelado, porque William Branham disse que foi. Não adianta nós tentar falar diferente, que vamos estar achando, lutando contra Deus. Quando Deus disse que fez, e a gente diz que não fez, meus irmãos, o irmão Branham diz na mensagem Um Julgamento, que nós estamos sendo testemunhas de Satanás. Porque Deus chama aquela pessoa e diz: eu não prometi na minha palavra que te curaria? Sim, está escrito, Senhor. Mas eu fui lá, está escrito, realmente está escrito que curaria. Mas o pastor orou por mim e eu não recebi a cura. De modo que eu acho que não é verdadeiro. Está escrito realmente. Mas ele diz ser um crente. Mas ele não sabe que ele está ali para ser uma testemunha de Satanás. É duro de falar. Mas quando Deus disse nos dias da voz do 7º anjo, ele revelaria todos os mistérios. Quando alguém diz não foi revelado, você já sabe de lá de quem que ele está. Oh, meus irmãos, vamos ler a mensagem? Parado na brecha. Parágrafo 71. Irmão Branham contando sobre um sonho. Nós vamos chegar até os 7 trovões. Irmão Junior Jackson teve um sonho e foi contar ao irmão Branham. Dentre muitos que estão relatados na mensagem Senhores deste o Tempo, este é um sonho sobressalente. Muito bom para nós estudar nesta manhã. Irmão Junior Jackson foi até o irmão Branham e disse que ele teve um sonho, que aqui em cima, em algum lugar, como que Indiana, havia um extenso, grande monte gramado. E a água havia lavado todo o solo de cima. E isso se tornou pedra como um topo descoberto na montanha. E então, nesta pedra, havia uma escrita estranha. Preste atenção, meus irmãos. E disse que eu estava lá de pé, com todos os irmãos ao redor da igreja aqui, interpretando esta escrita. Então, quando chegou a hora que eu tive tudo isto interpretado, de uma forma ou de outra, se eu entendi o sonho certo, segurei em algo como que uma alavanca
ou algum tipo de cantoneira, de ferro, algo assim, quero dizer, um pé de cabra ou algo assim, e simplesmente arranquei o topo daquele monte e o levantei. E dentro disso estava uma pedra branca. Ó, meus irmãos, dentro daquela montanha, o sonho do irmão Junior Jackson, eu vou usar aqui, bem rapidinho, um quadrinho, meus irmãos, porque nós pregamos em Franca a vinda da pedra de coroa, não é? Quando a pedra de coroa desceu sobre a igreja, aquilo era o 7º selo, aquilo era a 3ª etapa, esta é a pedra de coroa. E este sonho que o irmão teve, nada mais era uma montanha em forma de pirâmide. E irmão Branham estava interpretando as escritas que estavam sobre a montanha. Quando ele terminou de interpretar, ele pegou algo como que do ar e abriu isso aqui e apareceu o quê? Meus irmãos, aqui ficou descoberto uma pedra branca. É isto certo? É o sonho que o irmão contou. E onde está a pedra branca na Bíblia? Se os irmãos perceberem e nós baixarmos novamente, a pedra branca está dentro da Bíblia. Só precisa de uma mão, de alguém ordenado para poder abrir isso aqui e mostrar para nós algo que já está dentro da Bíblia, que simplesmente precisa ser manifestado. Aqui está a pedra branca. Os irmãos estão compreendendo? Vamos lá, irmão Brana. Então, quando chegou a hora que eu tive... E dentro disso estava uma pedra branca. Algo da classe de granito. Ou algo nesse aspecto. Alguma pedra branca em que nada havia escrito. E eu disse aos irmãos, fiquem aqui e olhem dentro disso. Irmão Brana diz, olhem para esta pedra branca. E eu comecei, enquanto todos eles estavam olhando, eu saí do meio deles e comecei a ir para o oeste. E o irmão Jackson disse que me viu indo sobre um monte, então sobre outro monte, ficando menor, indo ao oeste. Vocês se lembram disso? Agora isto foi quando o irmão Branham terminou de interpretar as eras da igreja. Quando as eras estavam posicionadas, era a hora de manifestar a pedra branca. E o que é esta pedra branca? Se os irmãos perceberem, é ela que faz a ligação da igreja com a pedra de coroa. A pedra de coroa é Cristo. Os irmãos estão vendo? Esta é uma Bíblia ilustrada. É a 3ª Bíblia, a pirâmide, que Deus colocou e fez nos dias de Enoque. Os irmãos perceberem, nunca veio a pedra de esquina porque ela foi rejeitada. Mas nos nossos dias ela veio. Temos uma fotografia dela. Mas para ela poder se assentar na igreja, é preciso. Senhores, é esse o tempo? 317. Irmãos, o tempo não será mais. Ele anuncia que o tempo está terminado. O que sucede? Agora, irmãos, poderia ser isso assim? Pense seriamente. Se é, então a pirâmide é coroada. Pirâmide é coroada por meio dos 7 trovões. Os irmãos percebem? A pedra branca é os 7 trovões que já estão aqui escritos, mas apenas estavam escondidos. Precisavam ser manifestados. E a pedra de coroa seria unida à igreja por meio dos 7 trovões. Em outras palavras, o casamento seria feito por meio dos 7 trovões. Irmãos, quem tem revelação já sabe, né? É tão simples. O 7º selo, 168. Então o irmão Branham foi ao oeste. Foi a Tucson, no Arizona. E lá em 28 de fevereiro de 1963, aconteceu um evento mais tremendo que o mundo pôde presenciar. A segunda vinda do Senhor. Amém? E irmão Branham foi ao oeste. Em outras mensagens ele diz, eu fui ao oeste e estava observando agora a escrita misteriosa.
E eu não vou ler, mas vou ler aqui. Sétimo selo, 168. Ele conta do sonho do irmão Junior Jackson e diz que fui ao ocidente, ou seja, fui ao oeste. E sucedeu essa grande explosão. 7 anjos apareceram. Voltei ao oriente, ou seja, voltei a Jeffersonville com o Espírito Santo interpretando isto da palavra que estava sem escrever. Isto da palavra que estava sem escrever eram os 7 trovões que João ouviu e foi proibido escrever. Branham foi ao oeste e voltou com o Espírito Santo interpretando, ou seja, manifestando isto que estava sem escrever. Ele foi ao oeste e voltou manifestando a pedra branca. Os irmãos sabem o que é pedra branca na Bíblia, né? Darei uma pedra branca, escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Por isso, irmão Branham relaciona a pedra branca com 7 trovões. Porque é algo que está na Bíblia, somente escondido. E há um novo nome na Bíblia, só que escondido. Por isso ele fala no primeiro selo 132, que o novo nome seria revelado nos trovões. Oh, meus irmãos, esta é a completa revelação de Jesus Cristo. Se ele prometeu dar-nos um novo nome, está aqui, está aqui. Basta chegar o momento exato para aquilo manifestar. Oh, vamos adiante. Então ele foi e voltou, pregou a revelação dos 7 selos. Agora, oh, meus irmãos, provando sua palavra 236, no meio do parágrafo. Naquele dia, o Filho do Homem se revelará. O que é o Filho do Homem? É Lucas 17, não é verdade? Naquele dia o Filho do Homem se revelará. Vamos ver se está certo o que eu fiz ali, né? Para quê? Ligar a igreja à cabeça. Quem é que liga a igreja com a cabeça? É os 7 trovões. O irmão Branham está dizendo, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disso. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Os irmãos percebem? Então a igreja, a pirâmide é coroada por meio dos 7 trovões. Naquele dia o Filho do Homem manifestará para fazer o casamento, para fazer a união. Então Lucas 17:30 nada mais é do que os 7 trovões. É um ministério desses 7 trovões. Oh, por isso, oh, meus irmãos, o único lugar provido por Deus para adoração, parágrafo 170. Na pirâmide temos as diferentes fundações até chegar à Câmara do Rei. A Câmara do Rei. E antes de chegar à 7ª parede, há um lugarzinho de introdução aonde sai um mensageiro para conduzi-lo ao rei. Oh, meus irmãos. E este mensageiro, vocês viram o mensageiro que manifestou para nos conduzir ao rei? Isto seria feito por meio dos 7 trovões. No momento que você vê esse mensageiro manifestado na terra, claramente você pode ver a palavra de Deus sendo cumprida. Claramente. Ele fez o casamento através da pregação, a revelação dos 7 selos. Ali era a mensagem no dia do casamento. Todo casamento tem uma pregação, não é? O pastor faz muitas pregações. E eu fiquei pensando, o irmão Branham pregou a revelação dos 7 selos. Foi aí onde ele pôde manifestar os 7 trovões. Porque até então, os 7 selos estavam supostos a ser abertos pelos 7 trovões. Os 7 trovões não era na primeira era com Paulo. Os 7 trovões não era Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Os 7 trovões estavam supostos a manifestar porque tinha um ministério, revelar os 7 selos. O irmão Branham diz 182, Deus escondido e revelado em simplicidade. Os 7 selos estavam selados com 7 trovões misteriosos. Meus irmãos, se os 7 selos estavam selados com 7 trovões misteriosos, e você vê a revelação do primeiro selo, quem que soltou o primeiro selo então? Foi os 7 trovões, meus irmãos.
Viu como é simples? E já vamos lá. Então, meus irmãos, isto não necessita de interpretação. Porque se acha que irmão Branham pregou, Deus não precisa de nenhum intérprete. Ele precisa de alguém para manifestar aquela promessa que ele prometeu. Desvelar de Deus 273. Vou ser rápido aqui, pastor. Todo mundo sempre vem a mim e diz, irmão Branham, aqueles 7 trovões que a voz fez soar, ele disse, não escreva isto, mas fecha-o. Isto serão 7 trovões que haverão de ser revelados nos últimos dias. Veja, os 7 trovões, que nos haverão de dizer? Irmão Branham, o que nos haverão de dizer estes 7 trovões? Todo mundo vindo ao irmão Branham, chegando ao irmão Branham, e estes 7 trovões, que nos haverão de dizer? Irmão Branham, agora, isso não parece muito bom? Vê, porém, cuidado com o que você está falando quando você diz isso. 278. Eu disse, não senhor, os 7 trovões não é alguma revelação à parte, que Branham deveria tomar a plataforma e dizer, meus irmãos, os 7 trovões disseram isso, isso e isso. Não, meus irmãos. Não, senhor, isto estaria lhe acrescentando algo ou tirando algo, os irmãos percebem? E esta é a completa revelação de Jesus Cristo. Está tudo revelado ali, dentro. Oh, meus irmãos, agora Branham está falando. Isto é duro para quem crê que os 7 trovões serão revelados. Branham disse, está tudo revelado ali dentro. Aleluia. E os 7 selos abriram totalmente a revelação do que foi aquilo. Oh, meus irmãos, Cristo vem descendo do céu vestido de uma nuvem. E quando ele põe um pé na terra e outro no mar, 7 trovões fizeram soar suas vozes. 7 trovões fizeram soar suas pregações. O que são 7 trovões? A era de Laodiceia 38. Ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, as quais são as revelações contidas nos 7 selos. Quando os 7 trovões fizeram soar sua pregação, suas vozes, João ia escrever a respeito dos 7 trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos. E quando ele ia dizer o que aqueles trovões disseram, quando ele ia dizer sobre a pregação dos 7 trovões, a voz disse, não, mas nos dias da voz do 7º anjo, ele vai fazer essa pregação de novo. Eu mostro em visão, de antemão para você, mas nos dias da voz do 7º anjo, ele foi para o oeste, recebeu a comissão de 7 anjos da eternidade, voltou interpretando, ou seja, manifestando. A interpretação é a manifestação, diz irmão Branham. Isto da escritura que estava sem escrever. E olha só o que o irmão Branham diz, 279. Está tudo revelado ali. Veja, isto está ainda na palavra. Veja você não pode sair desta palavra. Isso não deixará a palavra. E o Espírito de Deus jamais deixará essa palavra. Ele ficará bem com a palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Ele sempre fará assim. Oh, meus irmãos, então os 7 trovões foram manifestados, fizeram sua pregação, não precisa de intérprete. E veja, mais aqui, 271. Veja que interessante. Assim como está escrito, escritas vós sois epístolas escritas. A Bíblia disse, agora o que é uma epístola? É uma palavra escrita, e você é a escrita. Você compreende, meus irmãos? Vós sois epístolas escritas. Você é um livro escrito. Quando alguém olha em você, está lendo você. É você olhar no Branham e ver os 7 trovões. Aleluia. Você vê Branham abrindo os 7 selos. Os 7 trovões. Não necessita de interpretação. Está ali diante das pessoas. Oh, meus irmãos. Ele disse, vós sois epístolas escritas. Ou vós sois a palavra que tem sido escrita, que tem se manifestado. Nada pode ser acrescentado a isso. Os 7 trovões que foram escritos e que têm sido manifestado, nada pode ser acrescentado a isso. Oh, o último então, 133. Meus irmãos, o desvelar de Deus.
Tinha muitos aqui, mas a gente eliminou um bocado. 133. E quando aquela palavra for desvelada, ó que coisa, que espécie, irmãos, quando aquela palavra, os 7 trovões, forem revelados, que espécie de rosto ela será? Ela terá de ser velada. Quando os 7 trovões fossem revelados, eles deveriam de ser velados, por causa dos incrédulos. Que espécie de rosto ela terá? Ela será? Ela terá de ser velada. Ela tem de ser velada. Agora note, então o Espírito é velado em um templo humano. Os 7 trovões foram velados em um templo humano. Ele deve falar às pessoas naturais com véu natural. Agora é o último, pastor. Então agora, nós somos convidados. Desculpa, irmão. Nós somos convidados para estarmos dentro dele. Oh, para sermos participantes de tudo que ele é. Nós somos convidados para estarmos dentro dele, o qual está escondido de incrédulos. Os 7 trovões está escondido de incrédulos. Quando aquele templo de carne se manifestou, na hora do entardecer, estava escondido de incrédulos. E nós agora somos convidados a estarmos nele. Eles conhecem essa glória. Eles leem a respeito dela. Ela está aqui na palavra. A glória de Deus e coisas assim. É apenas uma palavra para eles. Os 7 trovões é apenas uma palavra para eles. Para nós, irmão Brandes, para nós, é uma manifestação. Vê? Já não é mais uma palavra, é uma realidade. Amém? Amém. Deus abençoe. Oh, meus irmãos.